No mundo completamente branco, onde nem se conseguia determinar onde estava o chão, Ayumu seguia caminhando sem jamais olhar para trás. Ele sabia que a Akemi tinha desaparecido junto com tudo, mas ele tinha escolhido acreditar nela. A cada passo, memórias que ele tinha perdido voltavam à sua mente. Memórias daquele interminável segundo ano e do próprio passado dele. Depois de não se sabe quanto tempo andando, uma garota surgiu no campo de visão do Ayumu. Mas ele não acelerou seus passos. Calmamente, ele foi até aquela pessoa, a garota que sempre aparecia em seus sonhos, e parou diante dela. Já fazia quantas décadas desde o nosso último encontro, Ayumu? Ela falou sorrindo. Mas nos encontramos agora há pouco. A voz do Ayumu estava fraca e ele parecia estar com dificuldade de falar. Aquele era um vestígio meu. Um vestígio? Sim, mas vamos deixar isso para depois. Me diga, como foi seu segundo ano no ensino médio? Participou de algum clube? Conseguiu fazer amigos? Talvez você tenha até conseguido uma namorada. Vamos, me diga, como foi? Ayumu respirou fundo, mas quando ele começou a falar, sua voz ainda estava fraca, como se ele estivesse se segurando para não chorar. No começo foi difícil. Eu não conseguia fazer nada, não importasse o quanto eu desejasse mudar. Eu fracassei incontáveis vezes, mas eu consegui. Eu até queria te apresentar aos meus amigos. Eu participei de festas e festivais com todos da sala. O festival de verão em especial foi inesquecível. Eu queria que você pudesse ter visto os fogos conosco também. E eu participei de vários clubes diferentes. Agora consigo até usar uma espada. Eu não arranjei uma namorada. Mas tem uma garota de quem gosto muito. Eu até disse a ela como me sinto. Mas ela não pôde responder ainda. Só que ela disse que está esperando por mim. Então, bem, como eu devo... Então, você conseguiu encontrar a felicidade? Ayumu abriu a boca e nenhum som saiu. Após um momento em silêncio, ele tentou novamente. Sim, eu consegui ser feliz. Muito feliz. Tudo graças a você. Mas... Eu esqueci de você. Minha irmã. Ele não conseguiu mais se segurar e começou a chorar. Eu passei por todos aqueles momentos felizes e em nenhum momento eu pensei em você. Como eu pude me esquecer de você? Aquela enorme casa vazia e a foto estranha que deveria ter mais uma pessoa. Alguém tinha desaparecido. De onde vinha o dinheiro, a comida na geladeira? Eu me esqueci dos nossos tios e de você. Eu esqueci de todos e fui ser feliz sozinho. Isso não é culpa sua, irmão. Foi meu desejo que fez você esquecer. Mas, irmã... As lágrimas não paravam. Você desejou pela minha felicidade, mas você também merecia ser feliz. Depois que nossos pais morreram, eu agi como se fosse a pessoa mais infeliz do mundo e causei sofrimento a você. Você continuou dando tudo de si para seguir em frente e eu simplesmente desisti e amaldiçoei tudo à minha volta. Eu fiz você sofrer por anos sem saber de nada. Não, eu sabia. Eu vi você chorando várias vezes sozinha. Mas eu fingi não ver aquilo e continuei com a minha vida patética. E quando eu finalmente aceitei sua ajuda e tentei mudar, eu não consegui fazer nada. Meu primeiro ano foi um fracasso. Eu fui um péssimo irmão. E mesmo assim, no fim, você desejou pela minha felicidade. Sendo que você também merecia encontrar a felicidade. A garota observou Ayumu chorando por um momento antes de finalmente falar. Irmão, você se enganou quanto uma coisa. Eu encontrei a minha felicidade. Afinal, ela está bem diante de mim. Que irmã seria eu se eu simplesmente tivesse abandonado meu irmão mais novo? Se eu conseguir encontrar uma luz, era meu dever ajudá-la a encontrá-la também. Tudo que fiz foi escolha minha e não me arrependo de nada. Até o último momento, a única coisa que me atormentava era o fato de não ter conseguido fazê-lo sorrir novamente. Por isso eu fiz aquele desejo. Do fundo do meu coração, eu queria que meu precioso irmão pudesse descobrir a felicidade antes do fim de tudo. Porque a minha família era a minha felicidade. Irmã. Ayumu não estava mais chorando, embora seus olhos estivessem carregados de lágrimas. E sou eu que tenho que pedir desculpas a você. Meu desejo egoísta o fez sofrer bastante.
Você teve que ficar revivendo seu segundo ano de novo, como uma tortura eterna. E mesmo quando você finalmente conseguia mudar, o mundo chegava ao seu último dia e o forçava a recomeçar novamente. Eu prendi como um pássaro numa gaiola e até mesmo causei a sua morte inúmeras vezes. Por favor, me perdoe. Não peça por perdão, foi graças a você que cheguei até aqui. Eu sou realmente grato por tudo que fez por mim. Aquele mundo branco começou a escurecer. Ayumu percebeu aquilo e olhou ao redor dele, vendo aquela sombra que consumia tudo. Não temos mais tempo, irmão, então preste atenção. Como você já deve saber, aquele mundo, aquele sonho, era o último milagre concedido por Deus. Agora ele está dentro de você. E com isso, eu não posso mais protegê-lo. Então você tem que estar preparado para o que virá a seguir. A escuridão infinita, ela confirmou com a cabeça. Irmão, me prometa que não importa o que você encontre ao acordar, você não será engolido pelo desespero. Por favor, me prometa isso. Eu prometo. E também não estarei sozinho. Junto da Kemi, eu conseguirei encarar qualquer coisa. A Kemi? Esse é o nome da garota que é especial para você? Ela deu uma pequena risada. Por algum motivo, sinto inveja dessa garota. Cuide bem dela, irmão. É o que pretendo fazer. Então, é hora do adeus. Quando você... Lágrimas começaram a descer pelo rosto daquela garota. Hã? Por quê? Eu tinha jurado a mim mesma que não iria chorar. Eu quero me despedir de você com um sorriso no rosto. Ela tentava desesperadamente secar as lágrimas que não paravam. Então, Ayumu a abraçou. Muito obrigado por tudo, Hikari. Minha querida irmã. Ao ouvir aquilo, ela não conseguiu mais segurar o choro. Eu não quero me separar de você, Ayumu. Porque agora que você conseguiu superar tudo, eu terei que ficar para trás. Por que aquilo aconteceu? Por que eu tive que morrer? Ayumu começou a chorar novamente e aos poucos os dois desapareceram na escuridão. Quando Ayumu abriu os olhos, ele se viu de pé no meio de uma cidade completamente destruída. Prédios sem janelas, casas caindo aos pedaços, tudo estava em ruínas. Ainda estava de manhã, mas o céu estava coberto por nuvens tão escuras que a luz do sol mal conseguia iluminar o mundo. Onde estou? Não havia nada naquele lugar. Qualquer um que já tenha vivido ali algum dia já tinha desaparecido há décadas. Ayumu! Ele se virou para trás e viu uma garota correndo em direção a ele. Tanto ela quanto Ayumu ainda vestiam o mesmo uniforme escolar que usaram no mundo anterior. Akemi, você está bem? Eu disse que você podia confiar em mim. Ela falou após parar ao lado dele. Akemi, o que aconteceu? Por que está tudo destruído? Este é o mundo verdadeiro. Você esteve por anos e anos vivendo em algo parecido com um sonho, protegido por um milagre divino. O mundo verdadeiro? Isso quer dizer... Ela confirmou com a cabeça. A humanidade foi aniquilada. Este é o resultado das escolhas dos seres humanos. Aquilo seria difícil de acreditar se ao redor deles não houvesse a mais pura destruição. Por isso que me aguardava era o desespero? Sim. Por causa das ações humanas, tudo foi destruído e Deus abandonou este mundo junto de seus anjos, deixando apenas aquele último milagre para trás. E sem a presença de Deus, os demônios ficaram livres para vir para o mundo dos homens e consumir qualquer um que ainda estivesse vivo. Ayumu, talvez você seja a única pessoa ainda viva neste mundo. Depois de pensar um pouco, Ayumu finalmente entendeu uma coisa. Akemi, se sou a única pessoa viva, então você... Isso mesmo, essa garota tem te enganado esse tempo todo. Um pouco distante dos dois estava aquela garota que até agora há pouco estava dormindo na casa do Ayumu. Você acordou? Ayumu falou em surpresa. Akemi permaneceu calada, encarando aquela outra garota com um desgosto estampado em seu rosto. Eu fiz besteira e deixei aquele guardião estúpido atingir minha própria existência. Teria sido melhor morrer, voltar para cá e aguardar a próxima repetição. Pelo menos você finalmente saiu daquele mundo e agora podemos interagir sem qualquer problema. O que você tanto queria falar para mim? Ah, eu só queria revelar que você estava preso no mundo falso. Seus desejos tinham o poder de modificar aquele mundo e se você soubesse que era tudo falso, eu esperava que você destruísse tudo e viesse para cá. Por isso o guardião sempre te atacava. Ele queria me manter naquele lugar para me proteger de você. Isso está parcialmente correto. O verdadeiro objetivo do guardião era garantir que aquele mundo continuasse a existir. Ele também deveria proteger a sua vida de fatores externos,
mas ele acabou se transformando em algo diferente, algo parecido comigo. Um par de asas que pareciam com as de um morcego surgiu nas costas daquela garota. Em seguida, um par de chifres apareceu também na cabeça dela. Depois de tanto vagar por este mundo, eu encontrei um humano ainda vivo, mas tinha aquele estúpido poder divino impedindo qualquer um de se aproximar de você. Só que eu não sou um demônio inferior como aqueles lixos que tentaram te consumir antes de mim e foram destruídos. Eu conseguia me aproximar de você. Então, pacientemente, estudei aquele mundo falso, aprendi suas regras e comecei a influenciá-la aos poucos. Transformei aquele anjo nojento num demônio para que você o visse como um inimigo. E eu queria salvar uma maldita como você. Ela riu. Deu muito trabalho, você não entendia que tinha capacidade de alterar aquele mundo com a sua força de vontade e eu não podia dizer nada. E suas interpretações erradas de tudo alimentavam sua imaginação que acabava afetando o mundo à sua volta. A minha imaginação afetava o mundo? Mas pelo menos, finalmente acabou. Agora, antes de acertarmos as coisas, eu quero vê-lo ser consumido pelo desespero. Ela apontou para Kemi, que continuava encarando com desgosto. Vamos, revele sua verdadeira forma. Afinal, nós somos irmãs. A garota começou a rir enquanto a Ayumu se virou para Kemi. Ele estava apreensivo, esperando por a reação dela. A Kemi mordeu seu lábio, e então, um par de asas apareceu em suas costas. Você foi usada, Ayumu. Essa garota é um... Hã? Algo estava muito errado. As asas da Kemi eram diferentes das asas daquela garota. As delas eram como as de um pássaro, com penas tão escuras quanto a noite. Não pode ser. A garota demônio não acreditava no que via. Nós somos irmãs? Não me faça rir, escória. Ao dizer aquilo, uma auréola quebrada apareceu em cima da cabeça dela. Um anjo caído? Isso é impossível. Já faz décadas desde que Deus e seus anjos se foram. Qualquer anjo que tenha caído naquela época já deveria ter se tornado um demônio. A voz daquela garota estava cheia de desespero. Um anjo caído? Não me subestime, escória. Eu sou um arcanjo. A Kemi abriu suas asas assumindo a posição de imponência. Um arcanjo? Mas isso não importa. Se você caiu, você é tão ruim quanto eu. Como você ainda se mantém com essas asas? Como você ainda não se transformou? Pare de me insultar. Você quer saber o motivo de eu ter caído? Eu caí porque amava demais os seres humanos. Nosso Criador não queria intervir no mundo humano, mas eu queria salvá-lo de qualquer jeito. E ao tentar fazer isso, eu fui punida. Impossível, você caiu por amar? A garota demônio deu alguns passos para trás, como se quisesse fugir dali. Qual é o seu verdadeiro nome, arcanjo? Meu antigo nome não importa mais. Agora eu sou a Kemi. Ah, já chega, não importa se você é um arcanjo ou não, você caiu. Você não deve mais ser capaz de usar a luz. E como um demônio completo, eu sou muito mais forte que você. E esse garoto é inútil fora daquele mundo. Então é hora de eu pegar o meu prêmio. A Kemi se virou para o Ayumu e pegou a mão direita dele com as suas duas mãos. Ayumu, me desculpe por esconder isso de você. Ele olhou nos olhos dela e depois balançou a cabeça. A culpa não é sua, afinal, o guardião te atacaria, não é? Eu sei que você realmente queria me ajudar. Ayumu, ela falou sorrindo de alegria. Já acabaram com a conversa fiada porque agora é hora de matar um anjo. O demônio estava pronto para atacar. Ayumu, você não é impotente fora daquele mundo. Afinal, você recebeu um presente, não é? Ele pensou por um momento e se lembrou do que tinha ganhado. Sim, vamos lutar. A espada divina apareceu na mão direita do Ayumu que a Kemi ainda segurava. O que é essa espada? A garota demônio que estava se aproximando parou ao ver aquilo. Ayumu, juntos podemos despertar essa espada neste mundo. Levante-a. Ele ergueu a espada acima de sua cabeça. Sem conseguir acompanhá-lo por causa da diferença de altura, a Kemi a soltou e ergueu seu braço esquerdo ao lado do Ayumu. Calma, essa espada! O demônio finalmente entendeu o que era aquilo. Ayumu, imagine essa espada em chamas e você lançando essas chamas com um ataque. Está bem. Ayumu começou a criar aquela cena em sua mente. Ó espada flamejante, presente de Uriel, responda à minha vontade divina e lute pelo seu novo mestre. A espada se encheu de fogo, respondendo ao chamado da Kemi. A espada de um arcanjo, por que essa espada está aqui? Eu não estou preparada para isso. A garota demônio deu as costas para os dois e começou a correr. Ela estava tão assustada que até esqueceu que possuía asas. Chama divina, purifica este mundo. A Kemi gritou aquilo e desceu o seu braço. Sincronizado com ela, Ayumu desceu sua espada lançando um jato de fogo. Não, não!
O demônio foi engolido pelo fogo e quando as chamas desapareceram, ele não estava mais visível. Acabou? Ayumu perguntou. Sim, não que destruir apenas um demônio signifique muita coisa. Akemi fez suas asas e sua auréola desaparecerem, e Ayumu fez o mesmo com a sua espada. Mais uma vez, Ayumu olhou o mundo ao seu redor. Akemi, o que causou essa destruição? É isso que você pergunta primeiro? Ela riu. Me perdoe, mas quando eu escapei do submundo, já estava tudo assim. Ayumu ficou pensativo. Ei, Ayumu, se você não vai perguntar, tem algo que quero deixar claro a você. Não perguntei porque eu sei que você não entrou naquele mundo por mal. Mesmo assim, eu quero explicar tudo. Fiquei tempo demais escondendo as coisas de você e não quero mais fazer isso. Está bem, estou te ouvindo. Ayumu estava sorrindo. Quando encontrei você, eu vi aquele demônio tentando interferir com o milagre e eu não podia deixar aquilo acontecer. Então, depois de observar um pouco para entender pelo menos uma parte da situação, eu entrei naquele mundo para dizer a verdade a você. Eu queria que você entendesse a sua situação para que, se você quisesse continuar naquele mundo, não deixasse se levar pela interferência demoníaca. Mas o guardião não permitiu isso, e eu não podia fazer nada, então eu decidi realizar aquele desejo e fazê-lo feliz. Os dois ficaram em silêncio por alguns momentos e o rosto de Akemi ficou vermelho. E também queria agradecer a você por ter me salvado antes de eu ter entrado naquele mundo. E por ter dito que me ama. Eu te salvei? Sim! Quando eu cheguei a este mundo destruído, eu fui consumida pelo desespero. Afinal, tudo que eu tinha feito tinha sido em vão. E com isso, a escuridão começou a me dominar. Se não bastasse minha auréola quebrada, eu perdi meus cabelos dourados, meus olhos ficaram vermelhos e minhas asas escureceram. Eu estava realmente prestes a me transformar num demônio quando eu senti um poder divino por perto. E então, eu o encontrei. Ainda havia alguém vivo, alguém que ainda poderia precisar de um fracasso como eu. Ayumu, você é a minha luz. Ela sorriu, um sorriso tão belo que fez o coração do Ayumu disparar. Ayumu, normalmente eu não poderia corresponder aos seus sentimentos. Mas agora que sou uma criança abandonada, eu posso ser sincera com meu coração. Ela respirou fundo. Eu te amo, eu quero ficar com você para sempre. Os dois se abraçaram, um forte e longo abraço. Ayumu, o que você fará agora? Ela falou no ouvido dele e os dois se soltaram. Akemi, tem alguma maneira de salvarmos este mundo? Uma maneira de salvar... Tem algo que poderia ser feito, mas... É impossível, seria arriscado demais e nem sei se daria realmente certo. Arriscado demais? Tentar viver neste mundo dominado pela escuridão já não é arriscado por si só. Mas se você morrer, não haverá mais volta. Se há uma possibilidade, eu quero tentar. Pelo jeito não tem como eu convencê-la a desistir. Ela suspirou. Primeiro, temos que descobrir o que realmente levou a humanidade a seu fim. Por exemplo, talvez uma guerra começou e se alastrou pelo mundo, mas não temos certeza disso. Pelo estado das construções aqui, uma guerra é plausível. Sabendo da causa, temos que encontrar um caminho de volta ao paraíso. Lá encontraremos o trono de Deus vago. O trono de Deus? Com o trono de Deus, poderemos voltar o mundo ao ponto antes de ser destruído. Eu acredito que será possível salvar todas as almas. Só que de nada adianta recuperarmos o mundo sem sabermos o que causou essa destruição. Porque ele acabaria sendo destruído do mesmo jeito. Temos que recriá-lo e mudar o seu destino. Mas não temos como fazê-lo sem sabermos da causa. Ayumu respirou fundo. Vamos, Akemi, nossa jornada começa agora. Vamos investigar este mundo e chegar ao trono de Deus. Hã? Sim, claro. Os dois seguiram caminhando por aquele mundo destruído. Precisaremos do poder de seu milagre para fazer isso. Mas primeiro temos que encontrar algo para comer. Calma, um anjo como você precisa comer? Naquele mundo consumido pela escuridão, uma pequena luz de esperança brilhava. E esse foi o resumo da minha light novel. Eu também escrevi um pós-fácil, mas eu vou comentar algo diferente do que está escrito lá. Para quem ainda não sabe, essa light novel foi escrita para o concurso do My Anime List do Honeyfeed. Foi a minha segunda vez tentando escrever lá para o concurso. E ao final de tudo falar zero, publica a light novel. Você pode ir lá na Amazon, não é difícil, você consegue publicar ela. E eu fiquei pensando, será que publica mesmo? Será que realmente ficou boa dessa vez? Já que eu já tinha escrito no concurso anterior Aquelas Noites de Verão, outra light novel. E aquela lá eu achei que provavelmente ficou bem fraca. Foi escrito às pressas, não que eu me arrependa de ter escrito. Mas
Esta aqui já foi algo mais bem trabalhado, eu já tinha um planejamento, tive que fazer algumas mudanças para me adaptar ao concurso, mas ficou melhor escrita. Não sei se agradou quem leu, mas pelo menos melhor escrita estava. Aí eu fiquei enrolando um pouco, me cobraram de eu publicar ela, então eu sentei, reli, tentei corrigir o máximo possível qualquer erro de português. Mas durante o resumo que eu estava fazendo, eu ainda vi um outro erro de digitação, peço desculpas por isso, foi um trabalho de uma pessoa só. Também fiz uma ou outra mudança na estrutura da história e então submeti para a Amazon, que aceitou e publicou por lá. Coloquei o menor valor possível e também coloquei lá no Kindle Unlimited, que dá acesso basicamente a ela de graça, entre aspas, né? Só tem que assinar. Só porque eu queria que o máximo de pessoas possíveis desse a oportunidade para Light Novel e lesse. É claro que eu preferia publicar ela física, como grande defensor da mídia física que eu sou, mas isso é meio inviável, pelo menos por enquanto. Aí se você gostou do resumo, você quer dar o apoio, vai lá na Amazon, compra a Light Novel, que eu sei quantas pessoas estão interessadas nela. E quanto à história, ela originalmente, por exemplo, não tinha repetições. Eu acrescentei isso por causa da exigência do concurso. Outra curiosidade é que a Kemi originalmente era uma vilã. Eu alterei para ela ser uma das heroínas da história. E acho que ficou melhor assim. Porque na história original, era o Ayumu, na verdade não tinha um nome personagem principal ainda, no mundo dos sonhos, e então aparecem garotas misteriosas tentando guiar ele para fora daquele mundo. E apareceria o guardião no formato demônio tentando impedir aquilo, e a história seguiria assim, sem que ocorresse as repetições. Uma das garotas acabaria no estado de coma, igual foi a garota misteriosa, que nunca recebeu um nome neste livro, né? O demônio que queria pegar o Ayumu, mas ela tem um nome, não vou dizer, se um dia eu escrever a continuação vocês saberão. Então viria outra garota, outra vilã, para tentar tirar o Ayumu daquele mundo. Aí eu comentei que ainda não tinham nomes, né? Mas quando eu dei o nome para o Ayumu, eu peguei esse nome justamente como uma dica de tudo que estava acontecendo. O nome dele vem de caminhar, mais sonho ou ilusão. Então seria o garoto que estava caminhando num sonho. Já o nome da Kemi vem de luz, mais beleza. Justamente porque ela era um anjo, ela era a luz, mesmo que ela, no caso, seja um anjo caído. E quanto à perspectiva de continuação, quando eu finalizei a Light Novel, eu já tinha pensado em como seguir para frente, porque também essa era uma das exigências do concurso. Sua Light Novel tem que ter espaço para continuação. Só não sei se essa continuação agradaria quem gostou do primeiro volume. Porque o primeiro volume, embora tenha bastante ação, também tem uma parte mais dramática, mais misteriosa, né? O que está acontecendo? Agora que nós já estamos no mundo verdadeiro, nós sabemos que o mundo foi destruído, talvez não fique a mesma coisa. Esse é o meu medo, de não conseguir capturar um público que gostou do primeiro volume. Porque a ideia agora é o Ayumu e a Kemi descobrirem o que causou a destruição do mundo. Não é algo que eu vou entregar facilmente. Seria uma pequena jornada para saber realmente a situação do mundo, o que levou aquilo. E como eu mencionei, o mundo agora está dominado por demônios. Então a ideia é o Ayumu e a Kemi enfrentar inimigos, teria alguns pequenos arcos que então levariam a eles a descobrir o que aconteceu. Eles descobrindo o que aconteceu, teria a ida ao paraíso para tentar resetar o mundo. E é claro, eu tenho um vilão maior que já apareceria no próximo volume. E é claro, isso levaria a vários conflitos. Não quero contar demais, porque se um dia eu escrever, eu não quero ter entregado spoilers. Mas
Se eu não escrever, talvez, né, um dia eu posto um vídeo contando como seria a continuação. Mas eu realmente espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu fico muito feliz por isso. Eu também vou pegar um pedaço lá do pós-fácil. Eu quero agradecer imensamente ao meu professor de inglês, o Christopher DeLong, que ele me incentivou a escrever uma história para nossas aulas de conversação. Podemos dizer que esse foi o rascunho de Aquelas Noites de Verão, a light novel anterior que eu escrevi. Sem essa força dele, eu nem teria pensado em comentar sobre o concurso de light novel com outros usuários aqui do canal. Esses usuários que me incentivaram a participar e me cobraram a história dia após dia. Eu realmente jamais teria escrito um livro sem todo o apoio de vocês. Também agradeço aqueles que fizeram ilustrações para mim, sejam capas para o concurso ou para comemorar eu ter finalizado a história. Fiquei realmente feliz com essas surpresas. Também quero agradecer aos meus pais, que nem tem como eu falar tudo que é necessário para agradecer. E por fim, eu vou novamente agradecer a você que deu uma chance a esta humilde história e me ouviu aqui no vídeo, ou comprou o livro. Espero que eu tenha conseguido proporcionar a você um pouco de diversão. Não tem como eu agradecer o bastante. Do fundo do meu coração, obrigado. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.